promover o desenvolvimento sustentável da Zona Oeste da cidade do Rio, a UESO criou o Observatório Virtual de Tecnologias. O objetivo desse observatório é unir grandes empresas e a universidade e promover o aumento do número de patentes registradas por essas indústrias. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o papel da universidade na inovação e também as ações que a UESO tem implementado durante a pandemia. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da UESO, Renata Angeli. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Geisa, tudo bom? Obrigada pelo convite. Renata, conta pra gente como nasceu a ideia do observatório. Ele tem um nome grande, então, enquanto a gente ainda não tem um nome menorzinho, vamos falar ele total. Vou fazer. Observatório Virtual de Inovação em Tecnologias Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável. Como surgiu a ideia de um observatório para olhar justamente para a questão da sustentabilidade na Zona Oeste? Então, eu trabalho com divulgação de inovação, né? Com gestão da inovação. E é uma coisa que a gente sabe que a gente tem muita deficiência é a divulgação disso. Então, a gente tem as universidades fazendo muita coisa nova, as empresas querendo inovar, mas com medo por causa do risco, por causa da quantidade de dinheiro investido, e elas não se falam. As empresas e as universidades ainda não se falam, como acontece hoje em todos os lugares que são desenvolvidos no mundo inteiro. Então, a Lei de Inovação aí de 2004 veio, federal, para diminuir essa diferença, a estadual de 2008, a nova Lei de Inovação de 2016, mas ainda assim a gente não vê uma conversa tão comum entre esses dois atores tão importantes para a geração da inovação. E aí lá em Campo Grande, a gente tem uma série de empresas na zona industrial da Zona Oeste, a gente tem empresas em Campo Grande, empresas em Itaguaí, empresas em Santa Cruz, que trabalham com uma pegada sustentável. E ao ESO, a gente tem vários cursos de graduação e 2 cursos de pós-graduação, que o foco é em desenvolvimento sustentável, uma pós-graduação em materiais e a outra é em ciência e tecnologia ambiental. E elas não se falam. A gente tem muita gente que faz mestrado lá na UESO, que vem da empresa, mas que não traz uma demanda da empresa. Então, a minha ideia foi fazer um observatório que as pessoas enxergassem. Por exemplo, tem uma legislação nova na área, uma legislação de compensação ambiental para as empresas. É muito difícil, se a empresa não tem um setor para isso, saber de todas as iniciativas da legislação, do que está acontecendo. Então, a ideia era isso, da gente focar num lugar, né, dentro da UESO, que eu pudesse expor as demandas, expor as tecnologias que a gente tem feito, né, as pesquisas que a gente tem feito, e que as empresas pudessem expor suas demandas. E ainda toda a parte de legislação, toda a parte de novas possibilidades, de editais. Imagina, tem muito edital de fomento, por exemplo, privado, que as empresas não conhecem, porque a gente fica muito esperando do governo, né? Tem BNDES, FINEP, a gente não está numa fase muito boa, mas tem a Ambev, por exemplo, tem uma aceleradora. Então, assim, as universidades não conhecem isso, esses novos editais para inovação, para startup. E aí eu recortei na parte sustentável, porque é a minha área, né? Eu sou biomédica, com doutorado em bioquímica, então eu tenho essa pegada da biotecnologia, a nova biotecnologia, né? A gente pensar nos biocombustíveis, na biomassa, o que a gente pode hoje ter de produto com a biomassa, a gente não tem isso ainda não. A gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem muitos gaps ainda. Então, eu peguei tudo isso, né? Tudo isso que eu trabalho diretamente e pensei, vamos fazer um lugar que provavelmente vai ser um aplicativo, em que eu consiga colocar tudo isso. O que as empresas têm para oferecer, ou suas demandas, o que a universidade tem para oferecer. E não só o ESO. A ideia era fazer na UESO, claro, mas isso a tendência é crescer. Virar um modelo, na verdade, para que outras universidades se espelhem. E o que é interessante, né, abordar, porque pouca gente conhece o papel do Núcleo de Inovação Tecnológica dentro das universidades, né, que é um papel que foi criado pela Lei de Inovação justamente para viabilizar esse contato, que é quase inexistente e fundamental entre as empresas e as universidades e a construção de projetos de inovação. No caso específico desse observatório, né, vocês criaram a partir de um projeto da FAPERJ, que é um trabalho aí de 3 anos, né, de construção desse observatório, não é isso? Exato. Então, você falou do início que foi bom, porque
ele surge, eu, claro, como professora da UES, mas só surge por causa do NIT, por causa da coordenação do NIT, que é exatamente isso. Eu vejo, quando eu vou numa reunião com a Casa da Moeda, por exemplo, que eu sei que a Casa da Moeda tem 2 patentes. A Casa da Moeda faz muita coisa, tem muita tecnologia. Por que não faz mais patentes? Porque a Casa da Moeda, a marca não é valorizada. Então, assim, foi nesse contato com as empresas, que é um trabalho do NIT, né, que a gente tem tentado fazer lá na UES, que eu pensei. E aí a parte do Observatório em Tecnologias Sustentáveis, mais, porque a gente tem, por exemplo, uma série de legislação. Eu também sou professora de legislação ambiental, do mestrado da UES. E você não tem... é muita legislação, né? Federal, municipal, estadual. Então, as empresas elas ficam ali em cima do que elas conhecem, do que elas precisam. Então, a ideia era fazer uma coisa maior para colocar todo mundo para se falar. E aí o NIT tem esse papel, e o Observatório também. Então, a gente já tem novas coisas sendo feitas na UESO, nos mestrados. A gente tem, por exemplo, a primeira patente da UESO, que é um tijolo ecológico, que Fala mais sobre essa patente. Falo, eu morro de orgulho, assim, porque a UESO tem 15 anos, é uma universidade nova, mas a gente tem uma pegada de inovação, né? A UESO foi criada diferente das outras instituições, tanto que a gente só tem cursos tecnológicos. Então, a gente está muito focado no desenvolvimento de uma região que é muito rica, né? E que não tem, enfim, uma visibilidade grande do poder público, etc. Então, a ideia era, o UESO, quando foi criado, era responder às demandas dessas empresas e da sociedade da Zona Oeste. Então, a primeira patente é um orgulho, porque foi na minha gestão do NIT, né? A gente conseguiu, em colaboração com o INT e com o CETEM, da professora Daniela e do aluno Michael, do mestrado de polímeros, né? de novos materiais, desculpa. E é uma patente que é isso, né? É um tijolo que é mais sustentável, feito de material sustentável. Então, a quem interessa isso? Interessa um monte de empresa, um monte da sociedade. As pessoas, a gente tem um colaborador lá na Zona Oeste, que é o Wagner, que trabalha com bambu. Ele é arquiteto, né? Então ele faz toda uma parte de arquitetura sustentável. Então interessa para o Wagner diretamente. Então a gente faz exatamente isso. Então o NIT é responsável por essa relação e o observatório sai aí nessa possibilidade, né, de que essas 2 grandes instituições, que são as pesquisas, a universidade e as empresas, se encontrem para gerar inovação. E é interessante, né, nessa questão dos projetos, né, das patentes, principalmente, que uma vez desenvolvida essa patente, registrada essa patente, tem todo um trabalho também de fazer esse produto chegar ao mercado, né? E é justamente aí também que se dá um outro papel do NIT, que é trabalhar essa oferta à sociedade da produção universitária. Dentro dos desafios, né? Quer dizer, você já tem a patente, já tem um tijolo que pode ser de interesse de várias instituições e empresas. Como é que vocês fazem esse casamento? O observatório vai ser um pouco a plataforma para testar isso, para levar isso à frente? Essa era a ideia, né? A gente tem uma patente, como eu falei, que foi depositada, né? E que vai passar pelos mecanismos do INPI, e que tem colaboração com outras 2 instituições grandes, que é o CETEM, né, o Centro de Tecnologia Mineral do MCTI, e o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, que é centenário. Mas o observatório vai fazer isso, ele vai colaborar com essa divulgação, essa é a ideia, né? E o observatório, que aí é eu também faço uma pesquisa dentro do observatório, que é analisar as patentes dentro dessas tecnologias sustentáveis. Então, eu tenho um trabalho aí com os meus 2 alunos para analisar, por exemplo, quem é que está depositando patente na área de biopolímeros ou na área de biocombustíveis. Né? Existe alguém da Zona Oeste? Quer dizer, não existe nem brasileiro ainda fazendo isso, né? Que a gente sabe que ainda é complicado. Mas quem está fazendo? Então, tem uma universidade lá na Califórnia fazendo isso. Por que eu não coloco o meu pesquisador, que trabalha com biopolímero na UESO, para conversar, para colaborar com esse pesquisador na Universidade da Califórnia? Então, a ideia é essa. Ou uma empresa que está querendo esse tipo de tecnologia. E aí a gente usa as patentes, que ainda é um indicador de inovação, para encontrar. A gente faz uma prospecção por meio das patentes para encontrar quem são esses atores envolvidos. Ou uma outra coisa, por exemplo, as patentes elas são classificadas, né? Elas têm classificações de acordo com setores tecnológicos. Então, é importante saber em que setores industriais estão sendo aplicadas as tecnologias. Então, eu consigo fazer isso. E aí eu estou agora, nesse momento, na fase do observatório, né? A gente criou ele,
E agora a gente provavelmente vai fazer um aplicativo, que aí agora, no final do ano, a gente fazer esse aplicativo, a gente tem até o ano que vem, até o final do ano que vem. Então, para o final desse ano, fazer o aplicativo para colocar essas tecnologias. A gente está mais ou menos desenhando como é que a gente vai fazer isso, né? Porque é muita informação que chega, então tem que ter alguém para filtrar isso e etc. E estou fazendo uma prospecção dentro da UESO, para saber, de fato, quem são os meus professores e que laboratórios estão fazendo tecnologias sustentáveis. E aí eu vou colocar tudo isso para o mundo. Então, o observatório vai ser essa a ideia. Depois, a ideia é fazer um outro observatório, um outro aplicativo para fazer um observatório, por exemplo, de educação ambiental. A gente tem uma educação que também está ligada à sustentabilidade. Ou um aplicativo de engenharia naval, que é tecnologias navais, que também é muito forte na UESO. Hoje saiu até uma reportagem falando disso, da impressão 3D para tecnologia naval. A gente tem isso na UESO, né? Então, é isso, é divulgar o que a universidade está fazendo e quais as demandas da sociedade para áreas de tecnologia sustentável. Nesse projeto você aborda uma questão interessantíssima, que é justamente usar as tecnologias digitais, né, que foram evidenciadas até nesse momento de pandemia e estão sendo muito utilizadas como ferramenta para manter as coisas funcionando, né? Como um ponto importante aí dentro do seu projeto, né? Quer dizer, tornar visível a partir de uma tecnologia, de um aplicativo, o acesso a essas questões todas. O que é importante é dar essa dimensão do que é a Zona Oeste, o que você tem lá de plataforma hoje para a atuação da UESO e como é que vocês utilizam, né, a potência dessas grandes empresas para trabalhar projetos e desenvolver essa extensão universitária, que também é um tema que está super em debate, né? Justamente porque é importante que a universidade se conecte cada vez mais com a sociedade onde ela está instalada. E vocês nasceram assim, então um pouco também compartilhar aqui a experiência de como funciona para vocês aí na Zona Oeste. A gente, acho que a Zona Oeste, a UESO tem, acho que a gente conseguiu isso nesses 15 anos. A gente está fazendo 15 anos esse ano. E a gente conseguiu que a população da Zona Oeste entendesse que eles têm lá uma instituição pública de ensino superior. Porque até então eles não entendiam muito, né? A gente fica dentro, ainda tem esse problema do campus, que é um pedido nosso, a gente fica dentro de uma escola, que é o Instituto Sara Kubitschek, que é um patrimônio de Campo Grande, né? As pessoas que moram lá, que hoje tem grandes empresas em Campo Grande, estudaram no Sara Kubitschek. E a gente quis botar isso. A UESO também é um patrimônio. Então, defendam o Sara e defendam a UESO. Então, hoje a gente tem uma relação muito legal com a Associação de Empresas de Campo Grande, né? Guilherme, que é o diretor. A gente tem a Silvia, que é a nossa hoje assessora de imprensa, que é da Zona Oeste. Então, conhece tudo ali. A gente trouxe essa relação. A gente tem um projeto, por exemplo, com a Conlurb. Então, a Conlurb tem um projeto muito legal de áreas sustentáveis, de criação de áreas de diversão através de produtos recicláveis. A gente tem um projeto com os catadores de lixo da UESO, junto com a Conlurb. Aí a gente tem um projeto eu tenho um projeto, por exemplo, de extensão. A gente tem vários projetos de extensão na UESO, vários, para a população da Zona Oeste, né? A gente tem hortas sustentáveis, a gente tem um projeto de ensino de ciências nas escolas, que é liderado pela professora Jamila. A gente tem um projeto de educação ambiental. A gente tem eu tenho um projeto, por exemplo, de empreendedorismo para o pequeno empreendedor, né? Então, de inovação em modelo de negócio. Eu ensino a fazer modelo de negócio para um pequeno empreendedor. E é interessante porque também, assim, não é só focado nas grandes empresas, né? Os empreendedores da Zona Oeste também têm espaço aí para poder buscar conhecimento e interagir com a universidade. É isso que a gente tem feito com a Splend, que é uma ONG de mulheres. E tem esse segundo viés, que é o viés das grandes empresas que estão lá no distrito de Santa Cruz, de Itaguaí, de Campo Grande. Então, a gente tem a Casa Moeda, a gente tem o Ambev. E aí a gente tem hoje, por exemplo, no CLEP, a ICN, e aí a gente tem hoje alunos da UESO, ex-alunos da UESO, que estão lá. Então, eles estão vindo, estão trazendo. A gente tem agora, começou um projeto com a Ambev aí bem... que tem grandes possibilidades. A gente tem uma empresa pequena chamada Cogumelo, que também interage com a UESO. Então, assim, a gente tem essa pegada. E a Pró-Reitoria de Extensão tem esses dois viés. A gente tem o viés da extensão clássica, que é esses cursos de extensão para a população. A gente tem um curso de dança, que é feito pelo Douglas, que é o nosso colaborador, porque a UESO é tecnológica, ela não tem nenhuma graduação na área social e nem na área de humanos. Então, a gente trouxe o Douglas. A gente tem um projeto lá na UESO chamado Qual é o Seu Talento?, né, que são professores da UESO, alunos da UESO e da comunidade em si, que cantam, dançam. Então, a gente deve fazer aí para o final do ano um evento.
E tem essa pegada do NIT, que fica dentro da Pró-Reitoria de Extensão, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, que trata com as empresas. Então, a gente tem esses dois viés, da extensão clássica. A gente tem a Semana Nacional da Zona Oeste, que a gente faz lá no MS, com 35 colaboradores de escolas, CREs, e que passam 5.000 pessoas por dia da Semana Nacional. Então, assim, a gente tem isso e tem essa relação com as empresas. A gente tem a Ambev, tem a CN, e a gente tem feito isso, trazer porque a gente tem tentado convencer as empresas que elas podem trazer as demandas dela para o ESO resolver. E a gente tem como resolver, porque a gente tem equipamento, como eu falei, e muita mão de obra qualificada, né, para resolver. Então, a gente tem começado a fazer isso. Isso é muito interessante, quer dizer, abordar agora, a gente está caminhando aí para os nossos minutos finais, falar sobre essa questão da pandemia, né? E como a universidade pode ser plataforma para parcerias, para desenvolvimento de projetos, para, por exemplo, capacitação dessa população, que você disse, né? Que assim, a UESO tem uma possibilidade de fazer um atendimento de A a Z, né? Exato, tem mesmo. Ao microempreendedor. Então, era a gente caminhar, conversar um pouco mais sobre isso. Assim, como é que vocês têm trabalhado nesse período, que é um período crítico para todo mundo, que é um período de revisão de tudo que ressignificação. Que a universidade pode fazer e que ela não pode, porque as tecnologias elas também não estão iguais para todo mundo, né? O acesso a elas. Então, assim, como é que vocês têm atuado nesse momento de pandemia? Qual foi o foco que vocês adotaram? E de que maneira também essa pandemia afetou esse projeto do observatório? Seja estimulando a existência e dando mais importância a ele, ou também freando aí alguns movimentos? A gente tem um choque, né, um baque para todo mundo. A gente fez uma comissão antes da pandemia, antes de começar, em fevereiro. A gente voltou às aulas e organizou uma comissão com o pessoal da farmácia CPDIC. E aí, a partir daí, tudo que eles falam, a gente obedece, né, em relação ao isolamento, etc. E aí, junto com o governo. Mas aí a gente começou a criar cursos, né? A gente está compartilhando conhecimento, que é o que a universidade sabe, deve e pode fazer. Então, a gente tem feito a extensão, a gente vai fazer um evento agora de como a extensão tem sido importante para as instituições, seja fazendo cesta básica, né, conectando as pessoas para dar cesta básica, sendo com cursos, sendo com apoio, com acolhimento ao aluno. Então, a gente tem essa comissão da CPDIC, que tem uma relação de acolhimento ao aluno, ao pesquisador, né, ao funcionário da UESO. E a gente fez um ESO com você, que são esses vários cursos de extensão. Eu dei um curso de extensão em Covid e propriedade intelectual, né, a relação das patentes com vacina, se vai ter licenciamento compulsório, se não vai ter, como é que a gente vê isso. A gente teve o curso de propriedade intelectual e o cinema, que foi dado pelo professor Anderson. A gente teve um curso de estatística, a gente teve um curso da relacionamento da área epidemiológica. Então, assim, entrem lá no site da UES, vocês vão ver que tem mais de 20 cursos oferecidos. Então, a gente fez isso, a gente investiu em conhecimento. A partir daí, a Pró-Reitoria de Extensão fez um conteúdo, como é que a gente fala? Agora eu estou falando igual as blogueiras. A gente fez um compartilhamento de conteúdo através do Quarentena em Ação da UESO. Então, a gente está compartilhando no Instagram da Proeste e no Facebook da Proeste, a gente tem as mídias sociais, e no LinkedIn, diversas coisas, desde da CPDIC, né, das informações básicas da pandemia, de como cuidar de máscara, até, por exemplo, curso que o Sebrae, por exemplo, está desenvolvendo de capacitação. Então, a gente uma plataforma, né, um Instagram, que a gente está divulgando todas as possibilidades, os projetos de extensão da UESO. A gente acabou de fazer um evento da segunda semana no meio ambiente da UESO, que a gente teve 26 lives, que durou um mês. Então, a gente organizou nas lives do Instagram da UESO oficial, que foi ótimo, porque agora a gente tem muito mais seguidores, né? Porque aí, cada amigo de cada professor que foi dar live ou de gente de fora, a gente privilegiou na Semana do Meio Ambiente essas pessoas que trabalham com sustentabilidade. Então, a gente tem essa relação com o pessoal da Zona Oeste, né? Então, a gente teve vários convidados que são da Zona Oeste, que trabalham pela Zona Oeste. A gente teve sobre ecoturismo, sobre bambu, sobre arquitetura sustentável, sobre o Caqui, que é um projeto sensacional lá do Tira Caqui. Então, a gente fez muita coisa no Quarentena na Semana do Meio Ambiente. E aí é isso que a gente está fazendo. Em relação ao observatório, a gente
não afetou diretamente porque é um trabalho virtual, né? Então, ele já era virtual. A gente está agora coletando os dados, eu estou passando os dados para os professores. Aparentemente, não teve um... Foi até bom, né? Sair nas mídias, estou dando aqui essa entrevista. A gente foi legal porque também está todo mundo querendo conteúdo, né? E eu acho que as universidades tiveram isso de muito legal. Acho que a pandemia também trouxe isso. O quanto que as pessoas na universidade, nos centros de pesquisa, na Fiocruz, estão trabalhando, alguns mais, como você falou, que tem mais tecnologia. Então, a gente tem a UERJ aí com Pedro Ernesto liderando, né, com os hospitais de campanha e tal. E a UESO a gente tem feito, a UENF fazendo EPI, e a UESO a gente tem feito conteúdo, né? A gente tem colocado conteúdo para o pessoal, e principalmente para o pessoal da Zona Oeste. A gente vai fazer agora um estudo do nosso perfil de usuários, são as pessoas que moram na Zona Oeste. Então, é isso que a gente tem feito. Que é muito interessante porque é claro, assim, né? O Fórum, a UESO faz parte do Fórum de Desenvolvimento e a gente tem recebido sempre muita informação sobre essa atividade, quer dizer, não estar parado nesse momento e principalmente estar pensando em formas de conectar os assuntos, né, com as consequências da pandemia, elencando questões como, por exemplo, propriedade intelectual, que ainda é um tema que as pessoas conhecem pouco, mas Exato. Que a gente precisa alavancar, né? E que tem muita relação, por exemplo, a história da vacina, né? Que ficou essa discussão. Então, por exemplo, tem um projeto de lei que fala sobre licença compulsória. A gente discutiu isso. Não é só porque tem licença compulsória que talvez a vacina vai ser disponibilizada. O que é licença compulsória? Enfim, foi uma série de coisas. O meu curso teve 120 pessoas. Isso foi uma coisa legal da pandemia, que a gente tem 120 pessoas do Brasil. Quer dizer, coisa legal, mas enfim, do Brasil inteiro. Então, a gente teve muita gente muito importante na área discutindo. Eu fui convidando e as pessoas foram aceitando. E aí as pessoas deram aula. Agora para o segundo semestre, a gente deve voltar remotamente às aulas em agosto. Estamos agora fazendo um estudo enorme, né, para saber quais são as possibilidades dos alunos. Nossa preocupação são os alunos que não têm acesso à internet. Então, a gente está estudando isso. E aí agora fazendo já agendado com vários eventos. Agora a gente já pegou o jeito de fazer evento online. Então a gente vai fazer provavelmente um evento de empregabilidade em colaboração com o Sebrae, de capacitação. A gente está pensando em fazer um evento para o empresário grande, né, que está passando por uma crise, a gente sabe disso, para o pequeno empreendedor, para aquele cara que foi demitido e quer se capacitar, e uma parte de economia criativa. Então a gente está pensando junto com o Sebrae para fazer lá para setembro. Vai fazer um evento de extensão para mostrar como a extensão está importante. E aí a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a gente tem o evento da Consciência Negra, que é um evento muito forte que a gente tem na UESO. Acho que isso é importante falar. A UESO é uma universidade muito diversa e que tem uma população negra muito grande, né? Então a gente defende muito e levanta essa bandeira. A gente tem uma vice-reitora negra que lidera tudo isso, que é a Luanda. Então as nossas reitoras estão trabalhando, a Luanda e a Luanda imensamente para que a gente continue, que a gente não parou, né, e que a gente traga os nossos alunos e continue fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é passar conhecimento. Né? E aí, Renata, só para a gente finalizar aqui o nosso programa, existe um projeto de lei que está em tramitação na Casa que atualiza a Lei de Inovação Tecnológica. E aí eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, porque há um desconhecimento ainda, como a gente já vem falando, né, sobre a importância de ter uma base legal que consiga, de fato, equalizar o que a legislação federal já avançou nesse campo com a legislação estadual. E aí, por que é importante não deixar essa temática, enfim, de lado, ainda mais nesse momento de pandemia? Você falou muito aí da importância da inovação, né, e do quanto a pandemia tem sido plataforma para se divulgar isso, né, para falar dessas temáticas. Então, eu queria que você só finalizasse aqui falando dessa questão do projeto, da tramitação desse PL. Antes só disso, eu acho que o que mais foi muito, muito importante nessa loucura toda da pandemia é o quanto a gente é dependente tecnologicamente de fora. Né? Então, enquanto a gente não institucionalizar a inovação como sendo um fator primordial para a gente ser competitivo, para a gente avançar e para a gente não morrer como um Estado, como um país, porque agora a gente está tendo falta de analgésico. Né? Não tem porquê. A gente tem uma ciência que publica bastante, mas a gente não tem ainda no ranking de inovação, a gente está lá em 70º lugar. Não dá nem para dizer que é o 70 país mais inovador num ranking de 120 países. Então, assim, a gente está lá atrás.
por que é assim. Então, a lei de inovação, ela veio, a nova lei de inovação, ela veio para... A primeira era tão inovadora que tinha segurança jurídica muito grande, porque você mexe, a lei de inovação mexe com 9 legislações, e mexe com legislações de trabalho. Por exemplo, hoje um pesquisador de dedicação exclusiva de uma universidade pública pode trabalhar numa empresa, num projeto de inovação, até 400 horas por ano, ganhando uma bolsa. Isso é difícil dos auditores, dos contadores. O contador da UESO, nosso auditor fiscal, ele falou assim: Renata, essa lei não existe. Ela funciona, ela vai funcionar. Se Deus quiser, ela vai funcionar. Então, a gente trabalhou aí bastante, né, na adequação. A gente tem uma lei de inovação de 2008, mas a lei nova vem com essas possibilidades, por exemplo. Vem com uma possibilidade de compartilhamento de laboratório. Então, por exemplo, hoje uma empresa pode usar um laboratório de universidade, pode usar um laboratório da UESO para desenvolver uma tecnologia e ressarcir a UESO de acordo com como a UESO acha isso melhor. Então, é importante que isso seja votado logo. A gente está aí à espera de que a coisa saia, para que a segurança jurídica dessa relação aconteça. Então, eu posso hoje conversar com as indústrias privadas, deixando o que é da universidade completamente protegido, né, pela legislação. Então, isso é importante aí para a gente cada vez mais ter essa relação, né, e funcionar como a hélice tripla, que é uma teoria usada no mundo todo, que coloca aí junto universidade, empresas para gerar inovação. Só quero finalizar falando que quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa nas empresas, a gente sempre pensa na Apple, a gente sempre pensa nas empresas grandes. A Apple só existe, o Vale do Silício só existe, o Vale do Silício, esse lugar da inovação, né, que é o exemplo de inovação, por causa da Universidade de Stanford, que primeiro cedeu as suas terras, né, e cedeu, o reitor, em 1955, pós Segunda Guerra Mundial, ele fez com que os professores dessem 20 horas de aula e 20 horas estivessem fazendo empresa. Então, se você olhar o Vale do Silício, tem Stanford, aí começam a sair as grandes empresas, que hoje são grandes, Google, a Apple e tal, e hoje é uma loucura. Então, quando você vai olhar esses clusters de inovação, eles todos estão junto de instituições de universidade, que é onde a gente começa a pensar na novidade em si, onde a gente tem a liberdade para criar essa inovação. Então, não tem como você se desvencilhar da inovação, como desvencilhar a universidade do processo da inovação. Então, as empresas têm que entender isso, as universidades também têm que entender isso, né? E o que a gente quer, na verdade, é que o Brasil passe essa crise, que a gente consiga aí colocar novas possibilidades para todo mundo. Essa questão da inovação vai ser um diferencial aí para ampliar a nossa possibilidade de competitividade, de se reposicionar economicamente. O Rio de Janeiro tem essa característica, né, de ter uma concentração de universidades, de ter universidades próximas, centros de pesquisa, universidades, e ter universidades próximas a centros produtores, né, de produtores. Então, a gente tem o INPI que está aqui, né? A gente tem, que é o Instituto de Propriedade, que agora está fazendo um trabalho muito legal. Eles estão, na pandemia, eles estão fazendo um observatório das patentes de marcas relacionadas ao Covid, que é de tecnologia, está sensacional. Então, eles estão, acho que, com essa pegada também nova de inovação, né? Acho que o INPE agora tem essa pegada da inovação, de colocar a propriedade intelectual mesmo como um instrumento de inovação, porque a propriedade intelectual é isso. A patente, ela só é importante quando de fato ela gera algo para a sociedade. Enquanto patente, quando fica lá no caderno, no INPI, não funciona. Então, o que ela é importante? Ela é importante quando isso chega, de fato, para a sociedade. E aí sim a gente tem uma competitividade, uma inovação, esse tripé aí. Nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Renata, e obrigada a você que acompanha a gente até agora. Lembrando que se você quiser escutar esse conteúdo, basta buscar na sua plataforma de streaming predileta por Quero Discutir o Meu Estado /Rio em Foco. Eu espero vocês lá também. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.